Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, hoje eu gostaria de falar sobre uma palavrinha chamada oração. Eu quero dizer para os irmãos que hoje em dia a oração tem sido ignorada por muitos de nós. Sem perceber, nós estamos abrindo mão desse tempo de intimidade com o Senhor. Talvez por causa do excesso de trabalho, dos estudos, de coisas, tarefas que nós temos que fazer em casa. Por causa de internet, pessoas têm deixado de orar ao Senhor. Programas de televisão, enfim, qualquer coisa que nos desvie a atenção de orar, de falar com Deus e de buscar o Senhor cada vez mais perto. E eu quero dizer, você tem sido uma dessas pessoas? Você costuma orar todos os dias? É provável que muitos digam que não, pois quase não temos orado hoje em dia. A palavra do Senhor, irmãos, ela é muito clara ao afirmar que Jesus, ele é um modelo que deve ser seguido por todos os cristãos. Está lá em Efésios 5, do 1 ao 2. E isso não seria diferente quando o assunto é oração. Mas Jesus, sobre a oração, ele pode explicar algo para nós no seu dia a dia. Primeiro, irmãos, Jesus tinha uma rotina de oração. A maioria dos filhos do Senhor só lembra que precisa orar quando as coisas não vão bem, ou quando elas fogem do nosso controle. Jesus, porém, irmãos, ele era diferente. Muitas vezes ele parava tudo o que estava fazendo e se retirava para orar. Eu tenho despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar, e ao anoitecer ele estava ali sozinho. Está lá em Mateus 14, 23. Jesus tinha uma rotina de oração, irmãos, e não abandonava por nada. E nós precisamos aprender a fazer o mesmo, dedicando um tempo do dia para estar com Deus, independente se as coisas vão bem ou não. Segundo, irmãos, Jesus ele orava quando as coisas iam mal. Jesus passou por muitos momentos difíceis enquanto esteve aqui na terra. E a palavra do Senhor nos mostra que em todos eles ele orou, inclusive quando se aproximava o momento de sua morte. E retirou-se outra vez para orar: meu Pai, se não foi possível afastar de mim este cálice, sem que o beba, faça a tua vontade. Está lá em Mateus 26, 42. Eu quero dizer, irmãos, que com essa atitude, Jesus nos ensina que devemos depender de Deus em toda situação, até naquelas em que não vemos uma saída. Algumas pessoas, irmãos, abandonam o Senhor quando as coisas pioram, e outras tentam resolver à sua maneira, olhando para todos os cantos, mas nunca para o alto, que é Jesus. Porém, nunca duvidou do amor e cuidado do Pai. Jesus fez isso. Por isso, sempre ele pedia para que a vontade do Pai fosse feita nele, irmãos. Terceiro, Jesus colocou a vontade do Pai acima da dele. Para mim, esse é um dos maiores ensinamentos que Jesus deixou. Muitos líderes têm ensinado as pessoas a exigirem coisas a Deus em suas orações. Elas dão ordem ao Senhor achando que Ele é obrigado a cumpri-las. Mas Jesus fez exatamente o contrário. Ele foi submisso ao Pai em oração. Ele colocou a sua angústia. Ele creu no seu poder, mas se submeteu à sua vontade, irmãos. Ainda que ela significasse a sua morte na cruz. A palavra do Senhor nos fala em Lucas 22, 41, 42, que ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou e começou a orar: Pai, se queres afastar de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Eu quero dizer que com Jesus nós aprendemos que a maneira correta de finalizar as nossas orações é sempre dizer a Deus que confiamos na sua vontade. Quarto, irmãos, Jesus orava antes das decisões importantes. Eu quero dizer que durante o ministério de Jesus teve que tomar grandes decisões. Se ele tomasse alguma decisão errada, irmãos, os resultados poderiam ser muito grandes para a humanidade. Por isso ele estava sempre orando. Certa vez, antes de escolher os 12 homens que seriam seus discípulos, Jesus orou à noite. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus.
Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolos. Está lá em Lucas 6, 12 e 13. Com isso, irmãos, aprendemos que antes de tomar qualquer decisão, nós devemos colocá-la diante do Senhor em oração. Quinto, eu quero dizer que Jesus não murmurou, ele simplesmente orou. A palavra do Senhor nos conta que certa vez Jesus pregava para uma grande multidão. E as horas, irmãos, se passavam e aquele povo começou a sentir muita fome. Eu acredito que ele e os seus discípulos também já queriam comer alguma coisa, pois já tinham trabalhado muito naquele dia. Porém, não havia quase nada para alimentar aquelas milhares de pessoas, só alguns pães e peixes. Os apóstolos, inclusive, já pensavam em uma maneira de mandar todo mundo para casa para se livrarem daquele problema. Jesus, no entanto, não reclamou, ele preferiu orar. Então Jesus tomou os pães, deu graças e o repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Está lá em João 6, 11. Assim Jesus nos ensina, irmãos, que o caminho da oração é muito melhor do que o da murmuração. Eu quero dizer, irmãos, que diante dessas 5 lições que nós vimos ensinadas por Jesus, eu espero que você reveja a sua vida de oração, que você separe um tempo para falar com Deus todos os dias, independente de horário, irmãos. Aquilo que Deus requer de você é só um minutinho para você ouvir, para você falar com Ele, para você sentir o coração de Deus, para você ver Deus falar também em teu coração, com os seus ouvidos inclinados, prontos para te ouvir. E tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Está lá em Mateus 21 e 22. Creia, toma posse dessa palavra, porque é uma palavra especial para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor.